Transmissão iniciada. Sob a proteção de Deus e de Nossa Senhora Santana, constatada a presença de quórum, declaro aberta a 13ª sessão ordinária, quinta em formato telepresencial da segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado, transmitida pelo canal do YouTube TCRN, sessões ao vivo, nesta terça-feira, 19 de maio de 2020. Expediente. Passa a palavra à secretária para a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 12ª sessão ordinária, realizada em 12 de maio de 2020, terça-feira, às 9 horas, em formato telepresencial, transmitida pelo canal YouTube TCRN, sessões ao vivo, presidida pelo excelentíssimo senhor conselheiro Renato Costa Dias. Presentes os excelentíssimos senhores conselheiros Antônio Gilberto de Oliveira Jales, conselheira substituta Ana Paula de Oliveira Gomes, conselheiro substituto Antônio Eder Souza Santana e o representante do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, Luciana Ribeiro Campos. Registradas as presenças das secretárias das sessões e assessores de gabinete. Expediente. Iniciados os trabalhos da sessão, foi lida a ata da 11ª sessão ordinária de 2020, que, colocada em votação, foi aprovada à unanimidade. Ordem AD. O excelentíssimo senhor conselheiro Renato Costa Dias alegou suspeição no processo 3510-2012 da Prefeitura Municipal do Natal, de relatoria do excelentíssimo senhor conselheiro substituto Antônio Eder Souza Santana. A sessão foi encerrada às 10h30. Ordem do dia. É só, conselheiro. Em discussão a ata. Em votação. Não havendo nenhuma proposição de emenda ou alteração, considero aprovada. Ordem administrativa. A palavra está facultada na ordem administrativa. Na ordem administrativa, aproveito a ordem administrativa para dar as boas-vindas ao nosso procurador, Dr. Otto Moreno de Medeiros Alves. Muito obrigado. Aberto a ordem administrativa. Se nenhum dos conselheiros deseja fazer uso da palavra, passemos à ordem do dia. Na ordem do dia, passo a relatar o processo que foi a mim distribuído. Senhores, senhor conselheiro, substituto, senhora conselheira em substituição legal, senhor procurador, Dr. Otto Moreno de Medeiros Alves, assessores, funcionários da casa e todos aqueles que estão assistindo à presente sessão telepresencial. Tá apenas um processo. É o processo número 2960-2018 TCE, interessado Câmara Municipal de Montanhas RN, interessado Câmara Municipal de Montanhas RN, assunto prestação de contas anuais referente ao exercício 2015, responsáveis Itamar Alves Neri, gestor de 2016, e Rosias Leandro de Souza, gestor de 2017. Relatório. O presente processo de apuração de atraso arremessa esse egrégio Tribunal de Contas de Gestão da Câmara Municipal de Montanhas, referente ao exercício 2015, tendo como gestor responsável o senhor Itamar Alves Neri, gestor de 2016, e o senhor Rosias Leandro de Souza, gestor de 2017, em afronta à resolução número 012/2016 TCE, com as alterações posteriores, em especial as oriundas da resolução número 028/2017 TCRN, onde, após instrução preliminar, constatada a omissão quanto à prestação das contas anuais
com sugestão de citação dos responsáveis, à época, para o exercício do contraditório e ampla defesa, o senhor Itamar Alves Neri e o senhor José Leandro de Souza permaneceram inertes, razão pela qual foram decretadas revalias. O Ministério Público de Contas, em parecer número 71/2019, opinou pela irregularidade da matéria, com aplicação de multa ao senhor José Leandro de Souza, em razão da situação de inadimplência na entrega da prestação de contas anuais de gestão da Câmara Municipal de Montanhas, referente ao exercício 2015, e finalizou ainda para que o Tribunal de Contas suspenda o fornecimento da certidão de adimplência enquanto permanecer a irregularidade. Após o pronunciamento do Parquet Especial, o senhor Itamar Alves Neri apresentou sua defesa em 28 de março de 2019, aduzindo que as pequenas casas parlamentares, como a Câmara Municipal de Montanhas, não são munidas de tecnologia para atender retroativamente as informações contidas nas resoluções 012, 018 e 028 dessa Corte, e que, abre aspas, é sabido que todos os setores governamentais do Estado não dispunham das informações solicitadas nas resoluções para o atendimento referente ao exercício 2015. Fecha aspas. Dando seguimento ao feito, os autos foram encaminhados ao corpo técnico para análise da defesa apresentada, que, por meio da informação conclusiva, observou que o gestor responsável pela Câmara Municipal de Montanha, no exercício 2015 e 2006, é o senhor Itamar Alves Neri, conforme já identificado anteriormente na sua informação técnica, evento 4, em que o senhor José Leandro de Souza foi gestor responsável pela Câmara em epígrafe no exercício 2017, restando este último isento de responsabilidade, fazendo permanecer a responsabilidade apenas do senhor Itamar Alves Neri. Finalizou a informação, sugerindo a aplicação de multa no valor de R$5.000 ao senhor Itamar Alves Neri pela apresentação intempestiva da prestação de contas relativa ao exercício 2015, assim como que o processo de prestação de contas aberto por omissão fosse convertido em processo de apuração de responsabilidade. O Ministério Público Especial, em parecer número 082/2020, na lavra do doutor procurador Carlos Alberto Galvão Barros, opinou em harmonia com o entendimento proferido pela unidade técnica pela irregularidade da matéria, com a aplicação de multa ao senhor Itamar Alves Neri, o valor de R$5.000, em razão do atraso na entrega da prestação de contas anuais de gestão da Câmara Municipal de Montanhas, no exercício 2015. É o que importa relatar, passa a fundamentação. Em análise aos autos, verifica-se atraso na remessa das contas anuais de gestão da Prefeitura Municipal de Montanhas, referente ao exercício 2015, sob a responsabilidade dos senhores Itamar Alves Neri, gestor 2016, e José Leandro de Souza, gestor 2017, pelo que se constata que estes não atenderam às formalidades legais e regulamentares pertinentes à matéria. Observou o corpo técnico atraso na prestação de contas anuais de gestão que deveria ter sido apresentada até 18 de maio de 2017, conforme o artigo 2º, inciso 1º da Resolução 028/2017 TCE, que modificou excepcionalmente o prazo previsto no artigo 10, caput da Resolução 012/2016 TCE-RN, porque a luta da prestação de contas dos anos 2015 e 2016, consoante pontuado na instrução processual. Apenas em 25 de março de 2019 houve a entrega da aludida prestação de contas anuais, razão pela qual se conclui pela irregularidade da matéria e a combinação de penalidade administrativa, consoante extrato de consulta ao CIAE correlacionado aos autos. Tem-se, portanto, o envio da prestação das contas da Câmara Municipal de Montanhas, RN, do exercício 2015, de forma intempestiva, conforme exigido na Resolução número 012/2016 TCRN, com as alterações posteriores, em especial as oriundas
da resolução número 028/2017 TCRN, sendo apontado pelo corpo técnico como gestor responsável, o senhor Itamar Alves Neri, gestor de 2015-2016. Nesse ponto, entretanto, destaque que recente jurisprudência dessa casa, proferida nos autos número 2994/2018 TC 726, 2018 TC, de relatoria do conselheiro Carlos Thomas Costa Fernandes, analisando as contas anuais de gestão referente ao exercício de 2015, entendeu pela regularidade da matéria, nos termos do artigo 73 da Lei Complementar Estadual nº 464/2012, em razão das sucessivas prorrogações dos prazos para apresentação das contas referentes e a consequente transferência da responsabilidade da obrigação para tanto observadas a primeira retroatividade benéfica em prol do gestor em 2016 e a segundo possibilidade da retroatividade maléfica para o gestor em 2017. Consoante destacado pelos votos condutores dos processos assim relacionados, prorrogação do prazo para apresentação das contas anuais de gestão do exercício 2015, interpretada pela resolução 028/2017, transferiu a responsabilidade da obrigação ao gestor subsequente em exercício 18 de maio de 2017. Produzindo assim efeito retroativo benéfico ao gestor de 2016 e excepcionalmente possibilitando que o ônus decorrente do atraso ou omissão de prestação de contas anuais de gestão recaia sobre algum dos gestores 2016 ou 2017, considerando as alterações das aludidas resoluções, a responsabilidade para prestar contas anuais de gestão permaneceria do responsável de 2016, presidente da Câmara, do senhor Itamar Alves Neri, até 31 de dezembro de 2016, ato contínuo com a alteração pela resolução número 28/2017, desta Corte de Contas, e a prorrogação do prazo para 18 de março de 2017, a responsabilidade cairia sobre o gestor 2017, senhor Brasil Zayane de Souza, já que o ônus prestar contas é imputado ao gestor doente quando o vencimento do prazo para tanto. Pediu montar entendimento e deixo de aplicar multa aos responsáveis pela intempestividade no envio a este Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte das contas anuais de gestão da Prefeitura Municipal de Montanha, RN, exercício 2015, a saber, o senhor Itamar Alves Neri, gestor em 2016, o senhor José Leandro de Souza, gestor em 2017. Tanto exposto, discordando do corpo técnico da TAM, do Ministério de Contas, que sugeriram regularidade com imputação de multa, voto no sentido de julgar regular a matéria nos termos do artigo 73 da Lei Complementar Estadual 464/2012, haver visto as contas anuais de gestão ter sido prestado a esta Corte de Contas, bem como em razão da impossibilidade de punição de qualquer gestor por sua mora, considerando a produção de efeitos benéficos decorrente da retroatividade da resolução 028/2017, o senhor Itamar Alves Neri, bem como a impossibilidade da retroação maléfica ao senhor José Leandro de Souza. É como voto, senhores conselheiros, procurador, não tem mais processo relatório. Agradeço pela atenção. Passo a palavra. Presidente, o Ministério Público gostaria de pedir vista deste processo. Passo a palavra ao conselheiro Gilberto Jales. Excelentíssimo senhor conselheiro Renato, a palavra foi a mim, aberta, facultada? Ana Paula. Bom dia a todos, nada a relatar, grata pela atenção. Essa palavra ao conselheiro Gilberto Oliveira Jales. O microfone, excelência, está desligado. Agora.
Eu peço perdão ao órgão fracionário, porque eu estou com barulho aqui paralelo. Eu gostaria de saber se a palavra foi a mim facultada. Não, falta fechar o microfone. Falta você nesse fechar o microfone. Ah, certo, obrigada. Nada a relatar. Vocês me ouvem bem? Sim, agora sim, Excelência. Ótimo. Estou improvisando aqui com o smartphone. O primeiro processo que eu tenho a relatar, senhor presidente, senhora e senhor conselheiro em substituição, assessores, é o processo 4.757/2018, Prefeitura Municipal de Santana do Mato, é o jurisdicionado. Trata de um relatório anual referente a 2007. Francisco de Assis Silva é o responsável. Portanto, esse processo foi instaurado com escopo em apreciar o relatório das contas anuais da Prefeitura Municipal de Santana do Mato, referente ao exercício 2007, e a responsabilidade do senhor Francisco Assis Silva, então prefeito. A primeira Câmara decidiu pela emissão de parecer desfavorável à aprovação das contas, através da decisão 62/2012. E o mesmo foi intimado da decisão e interpôs pedido de reexame. O feito foi, então, distribuído ao conselheiro Renato Costa Dias, submetido à apreciação da segunda Câmara, através da decisão 92/2013, e emitiu novamente parecer pela desaprovação das contas. Intimado da nova decisão, o gestor apresentou pedido de reconsideração, alegando que o segundo julgamento por parte do tribunal não levou em consideração os argumentos e os documentos apresentados em sede de recurso. O processo foi distribuído ao conselheiro Francisco Potiguar Júnior, apensado ao 4.620/2013, e seguiu para análise da DAN, que emitiu informação em seta ao anexo 3. Em seguida, os autos foram redistribuídos a esse conselheiro em virtude da sucessão presidencial. É o relatório, passa ao voto. Inicialmente, eu observo que o interessado apresentou a sua resignação através de um segundo recurso e que, em tese, afasta a possibilidade a sua admissibilidade. Não obstante, eu verifico que a argumentação trazida cinge a ocorrência de nulidade que compromete a validade da decisão recorrida, razão pela qual reconheço a peça como incidente de nulidade e passo a sua análise. Conforme relatado a Lures, a matéria foi apreciada por órgão fracionado desse tribunal em duas oportunidades, a decisão 62/2012, da primeira Câmara, e a decisão 92/2013 da segunda Câmara. E, em ambas, decidiu emitir parecer desfavorável à apreciação das contas. O responsável suscita a nulidade da segunda deliberação, sob o argumento que o pedido de reexame, em tempo algum, foi considerado para efeito de realização de um novo julgamento por parte do tribunal. Analisando os autos, observo que a segunda Câmara não realizou qualquer juízo de admissibilidade do mérito sobre o recurso, tampouco reconheceu qualquer nulidade na decisão proferida pela primeira Câmara, de modo que esta só poderia ser modificada por deliberação do Pleno, a quem compete apreciar pedido de reexame interposto. E eu trago aqui o artigo 376, parágrafo 2º, e o 377, no seu parágrafo único. Assim, em atenção aos princípios do devido processo legal, da segurança jurídica e da inalterabilidade das decisões, é forçoso reconhecer a nulidade da deliberação da segunda Câmara. O artigo 211 do Regimento Interno prevê que deve ser declarado nulo o ato eivado de vício que importa em prejuízo à parte, ao erário ou à apuração dos fatos, ou ainda a deliberação adotada. Na hipótese dos autos, a nulidade da decisão cinge-se à inobservância do devido processo legal, havendo inequívoco prejuízo à parte, notadamente em razão do seu recurso não ter sido processado. Nesses termos, eu acolho a argumentação trazida para reconhecer a nulidade da decisão 92/2013. No outro giro, considerando que o senhor Francisco de Assis Silva apresentou pedido de reexame que ataca a questão meritória, com fruto no artigo 211 do Regimento Interno, entendo que não se faz necessária a reabertura de prazo recursal, podendo, desde logo, ser fixado por recebimento do aludido recurso. No entanto, a apreciação do mérito do recurso não se faz possível neste momento, ante a necessidade da observância
da regra do relator natural. Concluo, em face a todo exposto, pelo reconhecimento da nulidade da decisão 92/2013 dessa segunda Câmara, bem como pela declaração de nulidade de todos os atos posteriores a essa decisão, com o intuito de que haja apreciação do pedido de reexame interposto a ser conduzido pelo conselheiro Renato Costa Dias. É o voto, senhor presidente. O segundo processo que eu tenho a relatar, o 4843/2000, Câmara Municipal de Coronel João Pessoa. Trata-se de documentação comprobatória de despesa referente ainda a de fevereiro a dezembro de 98, portanto, bem antigo. Trata de processo que analisa a documentação comprobatória da despesa da Câmara Municipal de Coronel João Pessoa, relativa ao período de fevereiro a dezembro de 98. Análise preliminar, o corpo técnico identificou irregularidade de natureza formal e material concernente à vinculação de valores de salário mínimo, concessão de diária em benefício próprio, falhas em processo de licitação, aquisição de combustível sem especificação de veículo beneficiado e ausência de assinatura de beneficiário em recibo. Em seguida, o gestor responsável, o senhor José Alves de Lima, foi citado na oportunidade em qual apresentou vasta documentação. O Ministério Público de Contas, em parecer do doutor Otto, que nos prestigia nessa sessão, doutor Otto Moreno Medeiros Alves, verificou a subsistência de irregularidade relativa à destinação do combustível adquirido, bem como inconsistência de natureza formal. Opinou pela não aprovação da matéria e, além de ressarcimento e multa. Estado a se pronunciar o corpo instrutivo da DAP, corroborou com o posicionamento do Ministério Público de Contas e, em nova manifestação, o órgão ministerial apenas reiterou o posicionamento anterior. É o breve relatório. Vamos ao voto. A análise dos autos que compõem o presente processo vislumbra desde já a inviabilidade do exercício da pretensão punitiva desta Corte com relação às irregularidades formais. Nesse sentido, como verificar as normas vigentes relativas à temática de prescrição da ação punitiva concernente ao microsistema processual desse tribunal. E eu trago no voto, senhores conselheiros, senhor presidente, a vasta fundamentação da prescrição nesse tribunal, a nossa Lei 464, artigos 111 e 112, a Resolução 9/2012 e a súmula 27. Analisando os autos que compõem o processo, verifica a existência de lapso temporal contínuo e ininterrupto superior a 5 anos. Por quê? Após a manifestação do Ministério Público, em 15 de janeiro de 2008, até esta presente data, não houve qualquer causa interruptiva. Com efeito, clarifique-se que a informação da DAN 334/2004 e o parecer ministerial lavrados há mais de 5 anos não chegaram a adentrar no mérito e tampouco importaram em apuração do fato, só reiteraram posicionamentos anteriores. Desta forma, decorreu de fato o prazo quinquenal previsto no capítulo 111. Consequência, em homenagem ao princípio da segurança jurídica visando a pacificação social, é imperioso reconhecer que a ação punitiva desta Corte resta fulminada. E, quanto aos efeitos, aplica-se o preceito sumulado na nossa súmula 25, de 2013. Diante de tais considerações, entendo prescrita a pretensão punitiva concernente a infrações de ordem formal apurado no presente caderno. No que tange a irregularidades de natureza material, a instrução apontou a ausência de assinatura do beneficiário em um recibo de R$ 240, além de ausência de especificação dos veículos beneficiários com a aquisição de 2.082,6 litros de combustível, num montante, à época, de R$ 1.978,20. Na oportunidade, a defesa juntou documentações, comprovou a destinação e o recebimento dos R$ 240, sanando a primeira inconsistência acima destacada, de modo a subsistir apenas o questionamento com relação à segunda irregularidade, em que pese a parte ter juntado declaração indicando os veículos beneficiados, o Ministério Público de Contas apontou que apenas documentos da época da efetivação da despesa de absoluta idoneidade poderiam elidir a evidência da irregularidade da matéria. Entretanto, digo eu, é forçoso destacar
que somente a partir da resolução 07 de 2005, data bem posterior às contas prestadas, passou o tribunal a regulamentar a exigência de documentação para prestação de contas de despesa com combustível, notadamente quanto à necessidade de constar número de placa, quilometragem registrada no odômetro do veículo, entre outros. Não diverge da linha de entendimento segundo a qual a exigência correta da destinação de despesas com combustível tem como fundamento o princípio da moralidade administrativa. Mas não há como olvidar que a administração pública funda-se, outro sim, no princípio da legalidade, o qual estabelece o dever de agir de acordo com a lei, entendida no seu sentido mais genérico. Não são os termos do inciso 2 do artigo 5º da nossa Carta Magna. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer coisa alguma, senão em virtude da lei. Portanto, mediando esses dois princípios, entendo que não há como se exigir uma comprovação documental exauriente do órgão jurisdicionado, se até então, até 2005, o dever não se encontrava fixado numa norma. Logicamente, e sob a primazia da moralidade, não se poderia admitir concessão discricionária sem qualquer justificativa, ou mesmo com indicativo de desvio de finalidade para fim de abastecimento de carro, em hipótese, sim, restaria caracterizado o dano. Ressalto que esse entendimento já foi adotado por esta Corte e eu trago aqui os processos 16.377/2002, 8.955/2004, 16.774/2002, 3.568/2007, portanto, todos eles anteriores à resolução. Diante disso, verificando que o processo de despesas está instruído com as notas de empenho, os recibos de pagamento, as notas fiscais, eu concluo pela regularidade da despesa com combustível. Cumpre destacar por oportuno que consta a especificação da marca do veículo Fiat nas notas de empenho da despesa com combustível, levando a crer que era o mesmo veículo que pertencia à Câmara Municipal de Coronel João Pessoa, já que as documentações de folhas 123 e 124 comprovam a aquisição pela Câmara de um veículo Fiat Uno Mille, 2 portas, placa BNO 1485. E todas as notas de combustível se referem, não tem a placa, mas se referem a um veículo Fiat Uno. Reforço que tal análise se faz necessária somente quanto aos processos de despesa de combustível concedidos anteriormente à vigência da Resolução 7/2005. Isso porque, a partir dessa norma, a forma de comprovação passou a ser detalhadamente disciplinada, de sorte que a não apresentação dos documentos comprobatórios elencados gera a presunção relativa de dano ao erário consequente o ressarcimento. Portanto, passo à conclusão, diante de todo exposto, discordo do parecer ministerial, com todo respeito, e pelo reconhecimento como matéria prejudicial de mérito, a incidência da prescrição punitiva com relação às irregularidades formais, pelo reconhecimento da regularidade concernente à despesa com combustível, afastando-se, portanto, a imputação de dano ao erário nos termos do 76 da Lei Complementar 121/94 à época e, por fim, pelo arquivamento do feito com fulcro no 111 da Lei Orgânica deste Tribunal. Por fim, senhor presidente, tem o processo 25.440/2016. Era um processo sigiloso, é uma denúncia com pedido de natureza cautelar. Essa denúncia apresentada por Ednilson Ferreira da Silva, e com relação ao edital de concorrência pública 03/2016 da Secretaria de Mobilidade Urbana da Prefeitura de Natal, que visava a contratação de serviços de emissão e comercialização de passagens, aquisição de bens para implantação de sistema ITS, de bilhetagem automática, e acompanhamento da gestão operacional e informação ao usuário a ser implantado no sistema de transporte público de passageiros. Antes mesmo da instrução preliminar sumária, foi apresentado aos presentes autos o processo 14.599/2012, autuado a partir de representação oferecida pelo Ministério Público Estadual, dando conta de possíveis irregularidades na contratação da empresa Oficina de Engenheiros Consultores Associados Limitada, para a elaboração do edital licitatório da concessão de transporte coletivo de Natal. Após a realização de diligência,
a representação havia sido encaminhada à DAN, que sugeriu seu apensamento ao feito, que foi acatado pelo conselheiro Renato Costa Dias, relator do processo apensado. Em seguida, o denunciante atravessou uma petição requerendo a atribuição de caráter seletivo à denúncia, o que não chegou a ser apreciado pelo então relator, conselheiro Francisco Potiguar. Vejo que eram 2 processos que foram apensados em seguida. Instado a se manifestar, o corpo técnico da DAN destacou que a concorrência 03/2016 encontra-se suspensa desde o dia 15 de dezembro de 2016, em razão de impugnação administrativa do edital e considerando a necessidade de ajuste nos termos de instrumento convocatório. Pugnou, então, a DAN pelo arquivamento do feito até a perda do objeto e, consequentemente, pela prejudicialidade da análise de mérito. O Ministério Público de Contas, em parecer da lavra da doutora Luciana Ribeiro Campos, acolheu a sugestão da unidade instrutiva por entender que a suspensão da despesa gerou a perda do objeto da denúncia. Ao relatório, passo, então, senhores, ao voto. Como se denota, o presente processo foi instaurado a partir de denúncia que noticiava, aliás, denuncia, né? Noticiava possíveis irregularidades no instrumento convocatório da concorrência pública 03/2016 da Secretaria de Mobilidade Urbana de Natal. No entanto, antes mesmo de ser ofertado o contraditório ao responsável, o procedimento foi suspenso, estando nessa situação desde dezembro de 2016. Em consulta ao portal de compra da Prefeitura de Natal, é possível ter acesso ao termo de suspensão. Está acostado esse termo de suspensão aqui no processo e no voto, senhores, eu vou poupar aqui a leitura. Assinado por Josemar Tavares da Câmara Júnior, presidente da CPL da STTU. Tendo em vista que a suspensão da licitação se deu pela necessidade de alteração do instrumento convocatório, forçoso reconhecer que, mesmo que a licitação seja retomada, haverá publicação de um novo edital. Logo, resta caracterizada a superveniente perda do objeto da denúncia que versou sob normas editalícias não mais vigentes. Nesta toada, a DAN e o Ministério Público de Contas posicionaram pelo arquivamento do feito. E eu coleciono no voto os trechos da informação técnica que diz, em que pese o pedido de análise dos autos ter sido deferido, verificamos a ausência na presente situação de qualquer interesse processual em se proferir decisão que analise o mérito da denúncia, lembrando que o interesse processual é formado pelo binômio necessidade e utilidade, diz a DAN. As palavras do parquê, aspas, da análise dos autos, verifica que os fatos denunciados disseram respeito ao exercício 2016, sendo que tem havido renovação da licitação até o presente momento. A suspensão da despesa, dessa forma, gerou a perda do objeto do presente processo, razão pela qual o Ministério Público de Contas acolhe a sugestão da DAN e o arquivamento dos autos. Assim, filio-me ao entendimento da unidade instrutiva e do Ministério Público de Contas e concluo pela impossibilidade do prosseguimento do feito ante a superveniente perda do seu objeto. Eu trago aqui a Lei Complementar 464, seu artigo 71, e o 260 do Regimento Interno para fundamentar. Por outro lado, é importante ressaltar que não houve perda do objeto do processo apensado, o processo 14.599/2012, que trata de possíveis irregularidades na contratação da empresa Oficinas, Engenheiros, Consultores Associados. Isso por quê? Enquanto a presente denúncia analisava irregularidades específicas do edital de concorrência 03/2016, as quais, conforme exposto a Ilures, não se concretizaram em razão da não continuidade do certame, a representação do Ministério Público Estadual, no processo 14.599/2012, trata de fatos pretéritos, de ilícitos ocorridos em contratação já realizada. Deste modo, o arquivamento da presente denúncia não pode prejudicar a continuidade da instrução do feito que possui objeto diverso, embora em um dado momento esses processos foram apensados. Assim entendo, pelo desapensamento, nesta hora, do processo 14.599/2012 e pela sua redistribuição ao relator originário do feito. Concluo, diante do disposto,
em consonância com o corpo técnico e com o Ministério Público de Contas, votando pela extinção do feito sem resolução do mérito em razão da superveniente perda do objeto, com consequente arquivamento do processo na fórmula do 71 da Lei Complementar 464/12, e pelo desapensamento do processo 14.599/2012 e a sua redistribuição ao relator original, cujo objeto não foi prejudicado. É o voto, senhor presidente, senhora conselheira, senhor conselheiro substituto, que eu profiro neste momento. Agradeço. Agradeço a Vossa Excelência. Passo a palavra ao excelentíssimo senhor conselheiro Antônio Hélio de Souza Santana. Muito bom dia, excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhor conselheiro, doutor Gilberto, excelentíssima senhora conselheira, doutora Ana Paula, excelentíssimo senhor procurador, doutor Otton, senhores e senhoras aqui presentes na sala virtual. Minha saudação também a todos os que nos assistem pelo canal do YouTube. Eu tenho a relatar na sessão de hoje 2 processos. O primeiro deles é o processo 4.301/2019, interessada a Câmara Municipal de Rio do Fogo, responsável a senhora Josiane de Lima Rodrigues. Relatório: o processo trata da análise da gestão fiscal da Câmara Municipal de Rio do Fogo, relativo ao exercício de 2015, sob a responsabilidade da senhora Josiane de Lima Rodrigues, presidente da Câmara, no período analisado. O corpo técnico apontou inicialmente que não houve a publicação do relatório de gestão fiscal referente ao primeiro e ao segundo semestres de 2015, sugeriu a citação, a gestora foi citada, apresentou defesa no prazo legal, não havendo na defesa apresentada matéria técnica que demandasse nova apreciação do corpo técnico, os autos foram remetidos ao Parquet de Contas, que, em parecer da lavra do Dr. Ricardo César Coelho dos Santos, opinou pela irregularidade da matéria com imposição da multa prevista na Lei 10.028 do ano de 2000, em desfavor da senhora Josiane de Lima Rodrigues, em razão da ausência da publicação dos relatórios de gestão fiscal relativos ao primeiro e segundo semestres do ano em referência. O que importa relatar, eu passo então a proposta de voto. Eu percebo aqui que tanto o corpo técnico quanto o parquet apontaram esta irregularidade consistente na não publicação do relatório de gestão fiscal dos 2 semestres do exercício de 2015. Trago aqui as disposições legais que foram infringidas, peço vênia para dispensar a leitura, e digo que, então, imperiosa é a aplicação da multa no valor de 30% dos vencimentos anuais da gestora, em virtude da não publicação do RGF relativo aos 2 semestres do ano, nos termos do artigo 5º, inciso 1º da Lei 10.028 do ano 2000, combinado com o artigo 29, inciso 5º da Resolução 004/2013, que perfaz aqui o montante da multa, o valor de R$ 10.080, considerando a remuneração anual de R$ 33.600 da responsável. Digo ainda que, em sua defesa, a gestora alegou que os dados não teriam sido publicados porque estariam zerados e não teriam impacto financeiro algum. Ao final, requereu o integral acolhimento de sua defesa, com arquivamento dos autos. Eu aqui destaco que não há como não haver a execução das despesas que devem estar contidas no relatório de gestão fiscal lá dos períodos em referência, primeiro e segundo semestres do ano de 2015. Né? Naturalmente, houve despesas de pessoal, houve arrecadação, houve repasse de duodécimos para o Poder Legislativo do município, então não há como se admitir a alegação de que os dados deveriam estar zerados, né, dos relatórios relativos à gestão fiscal. Então, no caso, restou comprovada a irregularidade relativa à não publicação dos relatórios, ainda que se pudesse admitir a situação, né,
esdrúxula de não ter havido execução de despesas, isso não eximiria o Poder Legislativo de realizar a devida publicação do relatório com os dados relativos à efetiva execução, né? Portanto, não há como prosperar as alegações de defesa apresentadas pela responsável e necessário, então, o julgamento pela desaprovação da matéria com aplicação da multa já antes fundamentada, concluindo, então, em concordância com o corpo técnico com o parecer do Ministério Público, eu proponho julgamento pela desaprovação da matéria, nos termos do artigo 75, inciso 2º da Lei Orgânica, sem prejuízo da aplicação da multa no valor de R$ 10.800, pela ausência da publicação do RGF referente ao primeiro e segundo semestre de 2015. Proponho ainda a representação ao Ministério Público Estadual, para fins de apuração da prática de atos de improbidade administrativa, e registro aqui, no caso, também a inaplicabilidade da súmula 29, considerando que a irregularidade não se restringe apenas a atrasos na publicação de relatórios e no envio de informações ao tribunal. É a primeira proposta de voto, Excelência. Vou tomar os votos. Como voto a conselheira Ana Paula de Oliveira Gomes? Acolho a proposta de voto. Como voto o conselheiro Antônio Gilberto de Oliveira Gomes? O relator, senhor presidente, acolho. Também acompanho a proposta de voto. Excelência, não tem processo? Tem mais um processo, Excelência, é o processo 701.020/2013. Esse também trata da análise da gestão fiscal, só que desta feita da Câmara Municipal de Ceará-Mirim, sob a responsabilidade do senhor Renato Alexandre Martins da Silva. Relatório, aqui no caso, análise da gestão fiscal da Câmara de Ceará-Mirim, relativa ao exercício de 2013. Preliminarmente, o corpo técnico, em sua primeira informação, apontou que a despesa total do Poder Legislativo estaria acima do limite constitucional no exercício em referência. Apontou ainda que teria havido extrapolação do limite também de despesa com pessoal definido na Constituição e, então, propugnou pela citação do responsável, que, devidamente citado, apresentou sua defesa no prazo legal, alegando que teria havido divergência nos valores apresentados em relação à base de cálculo utilizada para se aferir o limite constitucional das despesas gerais do Poder Legislativo e das despesas com pessoal, defendendo que o montante apontado pelo corpo técnico não estaria correto. E então, após análise da documentação apresentada pelo responsável, o corpo técnico pronunciou-se em informação conclusiva, sugerindo que as contas fossem julgadas irregulares, a aplicação de sanções pela extrapolação do limite constitucional de despesas com pessoal de 70% das receitas do próprio Poder Legislativo no exercício. Também apontou que teria, assim, sido extrapolado o limite de despesa total do Poder Legislativo, que teria, no caso, extrapolado o limite de 7% das receitas relativas ao exercício anterior. Sugeriu, então, representação ao Ministério Público para apuração da possível ocorrência de ato de improbidade ou crime de responsabilidade. Em parecer do Parquê Especial, doutor Ricarte César Coelho dos Santos opinou pela aplicação das multas cabíveis em razão do excesso de despesa total do Poder Legislativo em 2013, assim como da superação do limite com a folha de pagamento pessoal, tendo ainda proposto a expedição de recomendação ao gestor atual do órgão em referência e remessa de cópia dos autos ao Ministério Público Estadual com vistas à adoção das providências cabíveis. Os autos, então, vieram ao meu gabinete em virtude da decisão administrativa 07/2016, que resultou na sua redistribuição. Em despacho exarado nos autos, eu consignei que o gestor da Câmara havia juntado em sua defesa, dentre outros documentos, memória de cálculo do repasse para o Poder Legislativo no ano em referência, elaborada pela Prefeitura Municipal, na qual a apuração da receita tributária do município do exercício anterior teria incluído a receita do Serviço Autônomo de Águas e Esgoto,
Em consulta ao sistema CI, realizada em fevereiro de 2017, a pedido do meu gabinete, foi identificado que havia sido contabilizada realmente como receita relativa a outros serviços o montante exato indicado no documento citado. Esclareci neste despacho que, à época, vigorava no âmbito desta Corte entendimento favorável à inclusão da receita dos serviços autônomos de água e esgoto na apuração da base de cálculo para o repasse dos duodécimos aos legislativos, no entendimento fixado nos autos do processo de consulta 8.346/2005. Eu trago aqui, inclusive, a transcrição do trecho que interessa, está aqui nos autos, eu peço bem para dispensar a leitura. Digo ainda que apenas em 2016, quando do julgamento de outro processo de consulta, aqui o 41/2014, é que o plenário desta Corte adotou novo posicionamento sobre a mesma questão, no sentido de não se permitir a inclusão dessas receitas na apuração, né, dos valores a serem considerados no limite para o repasse dos duodécimos. Considerei ainda que com a inclusão da receita na apuração da receita tributária de transferências do exercício de 2012, como admitido pelo tribunal à época, seria afastada a irregularidade consistente na realização de despesas pelo Poder Legislativo em montante superior ao limite de 7% da receita tributária e de transferências do município no ano anterior. Apontei também que, no âmbito do processo 701.012/2013, cujo objeto refere-se à análise da gestão fiscal da prefeitura do mesmo município, o montante do duodécimo repassado pela Prefeitura ao Poder Legislativo no ano em referência teria sido um valor diverso daquele que foi considerado pelo corpo técnico na apuração que foi levado a efeito no âmbito desses autos, né? Havia divergência entre o montante de repasse considerado no processo relativo à Prefeitura e o montante considerado no processo relativo à Câmara, não sendo possível, de acordo com os elementos carregados aos autos, até aquele momento, precisar qual seria o valor correto. Então, considerando que a apuração do valor correto seria fundamental para a confirmação ou afastamento das irregularidades, remeti os autos ao corpo técnico da DAM, mais uma vez, solicitando a reabertura da instrução com a realização de novas verificações e análises com base nas informações disponíveis no CIAI. E em atendimento ao que foi solicitado, o corpo técnico da DAM pronunciou-se mais uma vez, por meio desta vez da informação 413/2019, afirmando que teria havido equívoco por parte do corpo técnico quanto ao valor, sendo que, conforme o anexo 24, o valor efetivamente repassado teria sido, aqui eu indico o valor exato. Ao final, então, afastou o corpo técnico a irregularidade relativa à extrapolação da despesa, do limite para a despesa total do Poder Legislativo, mas confirmou a extrapolação, mesmo com essa nova verificação, do limite relativo às despesas com o pessoal em razão dos duodécimos recebidos pela Câmara Municipal, mas tendo sugerido a aplicação de multa em relação a esta irregularidade que permaneceu apurada. E, então, eu abri vistas mais uma vez ao parquê, considerando a juntada desses novos elementos e, de novo, parecer da lavra do Dr. Luciano Silva Costa Ramos. O Ministério Público Especial opinou pela irregularidade da matéria na forma sugerida pela unidade técnica. O que importa relatar, eu passo, então, a proposta de voto. Eu registro aqui que, ao final, então, restou comprovado que o gestor da Câmara, no exercício de 2013, ultrapassou o limite de despesas com a folha de pagamento do Poder Legislativo Municipal, conforme disposto no artigo 29A, parágrafo 1º da Constituição Federal. Eu trago aqui o dispositivo que estabelece este limite. Digo que aos gestores das câmaras dos municípios é permitido gastar até 70% de sua receita no exercício com despesas de pessoal. E no caso aqui dos autos, ficou comprovado que a Câmara de Ceará-Mirim aplicou 80,74% da sua receita naquele exercício com as despesas com o pessoal, incluindo o subsídio do vereador, do presidente, dos vereadores do presidente da Câmara,
Digo que, em razão da gravidade, entendo ser cabível a aplicação de multa ao gestor no valor de 50% sobre o limite máximo atualizado pela Portaria 21/2020, o que importa na quantia de R$ 7.701,81, com fulcro no artigo 107, inciso 2º, a linha B da Lei Orgânica. Assento ainda que a conduta pode configurar crime de responsabilidade nos termos do artigo 29A, parágrafo 3º da Constituição Federal, e assim reputo imprescindível a remessa de cópias das principais peças do processo ao Ministério Público Estadual. Digo aqui mais uma vez que foram examinadas as divergências trazidas pelo gestor em sua defesa. Uma das irregularidades inicialmente apontadas foi de fato afastada, porém, objetivamente aqui restou demonstrado que houve a extrapolação do limite constitucional para as despesas com pessoal do Poder Legislativo, o que enseja, então, a irregularidade da matéria com a aplicação das sanções cabíveis. E, então, concordando com o corpo técnico com o parecer do Ministério Público, proponho o voto pela desaprovação da matéria, nos termos do artigo 75, inciso 2º da Lei Orgânica, sem prejuízo da aplicação de multa ao senhor Renato Alexandre Martins da Silva no valor de R$ 7.701,81, com fulcro nos dispositivos que eu aqui referencio, mais uma vez, pelo descumprimento do limite de despesas com a folha de pagamento do Poder Legislativo Municipal. Proponho ainda a representação ao Ministério Público Estadual e registro, mais uma vez, a inaplicabilidade ao caso do entendimento consolidado na súmula 29, considerando que a irregularidade não se restringe, né, a atrasos na publicação de relatórios e no envio de informações ao tribunal. É a segunda proposta que eu tinha a submeter à apreciação do colegiado, Excelência. Vou tomar os votos. Como voto a conselheira Ana Paula? Acolho a proposta de voto. Voto conselheiro Antônio Gilberto Oliveira Gales. Acolho, senhor presidente, a proposta. Eu também acolho a proposta de voto. Aprovado por unanimidade. Vossa Excelência ainda tem processo a relatar? Não tenho mais processos a relatar, sou grato pela atenção. Nada mais havendo em tratar. Declaro encerrada a 13ª sessão ordinária, 5ª em formato telepresencial da 2ª Câmara do Tribunal de Contas, convocando na próxima para terça-feira, dia 26 de maio de 2020, mesmo horário regimental. Está encerrada a sessão. Agradeço.